E aí, pessoal, bem-vindos a uma verdadeira história de detetive, mas no mundo da ciência. Hoje a gente vai entrar de cabeça nos bastidores da descoberta de medicamentos e destrinchar um estudo simplesmente fascinante. A gente vai ver exatamente como os cientistas conseguem achar uma agulha num palheiro microscópico usando uma estratégia genial de duplo alvo contra um dos vírus mais complexos do nosso tempo, o SARS-CoV-2. E olha, toda essa jornada começa com um número que é até difícil de processar. 4.790.000, esse é o número de compostos químicos na base de dados inicial que os pesquisadores tinham em mãos. É uma escala absurda, né? Pensa comigo, o objetivo não era testar cada um desses compostos fisicamente num laboratório. Fazer isso levaria décadas, não faria o menor sentido. O verdadeiro desafio era criar um funil tecnológico extremo, uma peneira implacável de dados para isolar a molécula mais potente possível para dar a infecção. Então, o caminho da nossa análise hoje vai seguir 6 passos bem diretos. Vamos passar pelo desafio do duplo-alvo, a triagem dos 4,79 milhões, os filtros de toxicidade, o DOC molecular, os testes in vitro e, para fechar, o grande sucesso da molécula escolhida. Começando pelo passo 1, o desafio do duplo-alvo. Como atacar o vírus em 2 frentes diferentes. Para neutralizar o vírus de verdade, a sacada foi atacar 2 vulnerabilidades dele ao mesmo tempo. Imagina uma célula humana como se fosse um castelo medieval gigante. O primeiro alvo do estudo é o receptor ACE2, que seria a ponte levadiça ou o portão principal desse castelo. O vírus usa aquela famosa proteína spike para destrancar esse portão e invadir. Então, os inibidores de ACE2 bloqueiam a entrada. Mas e se o vírus já estiver lá dentro? É aí que entra o nosso segundo alvo, a protease principal, que a gente chama de MPRO. A MPRO é literalmente um motor, um maquinário que o vírus precisa para montar cópias de si mesmo lá dentro. Bloquear a MPRO é cortar a energia da fábrica. A ideia do estudo era exatamente essa: achar moléculas que pudessem quebrar uma ou até mesmo as 2 defesas. E para que essa estratégia funcione, o processo inteiro tem que ser metódico e quase brutal. A gente está falando de uma transição perfeita que sai da teoria computacional, os modelos in silico, e vai descendo por um funil até chegar na realidade física das placas de laboratório, o famoso modelo in vitro. O que nos leva ao segundo passo, a grande triagem, a nossa peneira virtual. É aqui que a força bruta dos computadores assume o volante. E prestem atenção nessa queda livre nos números, porque é muito rápida. Dos quase 5 milhões de compostos daquela base inicial da Moport, a primeira peneira aplicou filtros físico-químicos rigorosíssimos para achar estruturas parecidas com antivirais que a gente já conhece. Bum! O número despencou na hora para apenas 313 candidatos. Logo na sequência, uma triagem computacional de farmacocinética cortou esse grupo ainda mais, chegando a apenas 106 moléculas promissoras. É a matemática pura funcionando como um baita escudo de defesa. Passando para o passo 3, os filtros ADME e de toxicidade. A hora de sobreviver à prova de fogo. Porque, olha só, ter um formato legal no computador não basta. Essas 10.006 moléculas restantes precisavam sobreviver a um teste biológico pesadíssimo. E o nível de detalhe que os supercomputadores conseguem prever hoje em dia é de cair o queixo. Para uma droga ser útil, ela tem que ser bem absorvida pelo nosso intestino, distribuída de forma segura, não pode travar as enzimas do citocromo P450 no fígado, tem que ser excretada direitinho e, o mais crucial, não pode ser tóxica. Qualquer alerta vermelho de risco de mutação ou toxicidade no fígado, fim de jogo, molécula descartada na hora. De mais de 100, a gente chegou a apenas 8 sobreviventes. Esses 8 sobreviventes finais são a elite, os chamados Top Hits 8. Se a gente analisar o perfil deles, eles ficam concentrados ali numa zona muito parecida com medicamentos de controle, tipo a hidroxicloroquina. O que isso prova matematicamente? Prova que essas 8 moléculas têm um excelente potencial de virar, por exemplo, um comprimido que a gente possa engolir e absorver perfeitamente. Chegamos ao passo 4, o docking molecular em ação, o jogo de chave e fechadura em 3D. Com esses 8 candidatos seguros em mãos, a atenção se volta para o formato físico deles através desse tal de docking molecular. De forma simples, imagina uma simulação 3D onde o computador funciona como um chaveiro muito paciente. Ele vai girando a molécula de todos os jeitos possíveis para ver se ela encaixa certinho na fechadura química do vírus. Se a afinidade de ligação for forte, significa um encaixe perfeito, e o vírus fica travado. E o resultado desse encaixe é fascinante.
Observando bem a simulação para o nosso alvo número 1, aquele portão do castelo que a gente chamou de ACE2, os pesquisadores viram uma molécula específica, chamada MOLPORT 010-78422, fazer um bloqueio absolutamente impecável na proteína Spike. Ela conseguiu uma afinidade de ligação de menos 9,414 quilocalorias por mol. Em simulações assim, quanto mais negativo é esse número, mais cravado, forte e estável é esse abraço entre a droga e o vírus. Mas e a nossa segunda frente de ataque? Aquele motor interno AM-PRO? A simulação encontrou outra molécula, a MOLPORT 005-76143, que brilhou nesse cenário. Ela imitou as interações de hidrogênio do inibidor de controle como se fosse nativa dali. Ou seja, aquela biblioteca inicial gigante lá do começo tinha sim as armas exatas para paralisar os dois alvos vitais do vírus. O que nos leva ao quinto passo: os testes biológicos in vitro, a hora da verdade no mundo real. Porque a gente sabe, o computador aceita tudo. Chegou a hora de jogar esses compostos em um ambiente biológico de verdade. Antes de partir para cima do vírus, a equipe fez uma análise de citotoxicidade em células Vero, que são células de mamíferos. A regra aqui é clara: a cura não pode matar a célula antes do vírus. Eles precisaram achar a dosagem perfeita, a linha tênue da concentração máxima segura, para garantir que o tratamento jamais fosse mais tóxico que o próprio doença. Com as dosagens seguras definidas e as células saudáveis preparadas nas placas, o vírus SARS-CoV-2 real e infeccioso foi introduzido junto com as 8 moléculas, aquele momento de prender a respiração. A grande pergunta era: qual dessas moléculas ia finalmente confirmar todas aquelas previsões brilhantes que o computador fez? E vamos para o sexto e último passo: o sucesso da MOLPORT, a coroação da nossa molécula campeã. Os dados falaram alto e coroaram uma vencedora indiscutível nessa união de biologia com tecnologia. Dá uma olhada nessa barra azul enorme que afunda no gráfico representando a MOLPORT 010-778-422. Enquanto as outras moléculas deixaram a infecção num nível mais alto, essa aí gerou uma queda brutal de 5,6 log na titulação do vírus. Falando em português claro, ela não só deu uma freada no vírus, ela esmagou totalmente a capacidade dele de se multiplicar ali na cultura de células. E os números brutos são absurdos. Redução de 99,8% da infecção, um índice de seletividade de quase 570, o que significa que existe uma margem de segurança gigantesca entre o que destrói o vírus e o que pode machucar a célula. Mas tem um dado nessa tabela que realmente rouba a cena. 8,9 nanomolares. Essa é a potência, a concentração inibitória IC50. É uma quantidade ridiculamente pequena. Para colocar em perspectiva, a maioria dos inibidores testados na literatura recente precisa de doses muito maiores, na casa dos micromolares, para fazer algum efeito. Chegar em 8,9 nanomolares coloca essa molécula num patamar de hiperpotência. E os próprios autores do estudo cravaram isso com todas as letras. Eles concluíram que a MOLPORT 010-77422 supera os inibidores de M-PRO reportados na literatura recente, se consolidando como um protótipo de antiviral excelente. Uma vitória enorme. Eles saíram de quase 5 milhões de possibilidades na tela de um computador para um sucesso absoluto e inegável na bancada do laboratório. Então, para a gente fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação enorme. A velocidade e a precisão dessa estratégia computacional, dessa eliminação extrema focada em múltiplos alvos, será que isso não é apenas sobre o que aconteceu no passado? Será que esse exato processo, usando os supercomputadores como uma peneira inicial implacável, não é o projeto definitivo, o nosso grande mapa do tesouro, para achar inibidores e parar a próxima pandemia, antes mesmo que ela consiga construir o próprio castelo? Fica aí reflexão para o futuro da ciência e da pesquisa médica global.